Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, juntos, firmes e fortes, graças a Deus, para mais uma gravação dos meus vídeos, né? Hoje, né, deixa eu ver que dia dia 20, né? 20 de setembro de 2023. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram os meus vídeos, todos aqueles que têm dado seu like, seu dislike. Muito obrigado aos 387 amigos. 386, desculpa. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz por isso. Bom, meus amigos, eu deixo aqui sempre, como sempre, né? Abaixo o meu endereço, o meu telefone, o meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? É que de segunda a sexta você tem um contato, tem um artigo novo, um artigo inédito, para eu aprender a escrever e você, sempre com um objetivo único, nos mantermos atualizados, né? Como eu falo, é um artigo que ele nasce, é fruto do meu conhecimento, do acúmulo das informações que eu vou obtendo diariamente através de livros, através de jornais, através de vídeos, etc, etc. O objetivo é exatamente esse. Como tal, hoje o meu assunto é assim meio sem pé, sem cabeça, mas é preciso a gente ter essa convicção de que a gente tem que falar sobre aquilo que nos afeta de forma direta ou indireta. E eu sinto, né, no Brasil de hoje, né, a falta de estadista. Estadista é aquele que se coloca num lugar, né, e assume para si, assume a responsabilidade e tem capacidade, tem assim, experiência, expertise para governar o país, para influenciar. Está longe, né? Eu acho que o Brasil, eu não sei se eu estou pecando em afirmar que eu acho que o último estadista que nós tivemos no Brasil talvez tenha sido Juscelino Kubitschek. De lá para cá, nós não conseguimos mais, apesar de termos gente como Tancredo Neves, a gente não pode falar nada, que morreu antes de assumir o cargo. A gente conhecia Tancredo como governador de Minas, como deputado, foi ministro do governo de João Goulart, durante primeiro-ministro, muito pouco tempo, naquele período conturbado, poderia ser um grande presidente da República ou não, mas Deus assim o quis, que ele faça parte hoje da Suprema Magistratura Brasileira, mas como ex-presidente da República, porque infelizmente, né, antes de assumir, teve aquele fato grave, o que o levou à morte no dia 21 de abril. Né? Como falo, um estadista, né? Ele assume para si a responsabilidade, ele passa a ser uma referência, né? Ele une uma nação, ele une um projeto, ele tem uma ligação com a terra, uma ligação com a pátria, coisa que a gente não está muito bem servido de estadista no Brasil. Nossa classe política ela está muito fragilizada, muito pecadora, vamos dizer assim. Você vê esse acordo do presidente Lula, né, com o Centrão, né, entregando a portas fechadas, como é o jargão da imprensa, a Caixa Econômica Federal. Você vê uma instituição de tanto valor, né, de tanta importância, né, para o nosso país, porque a Caixa Econômica é chamada Banco Social, Banco dos Pobres, e com certeza ele não vai, né? Qual é a ligação, né, que tem o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara? Qual o compromisso que Arthur Lira tem com o Brasil? Nenhum. Ele está lá querendo só ser as diretorias da Caixa Econômica, evidentemente para levar vantagem para ele. Não tenha dúvida que não é um objetivo. Vamos ser ministros porque a gente acredita no Brasil. Não, eles querem os ministérios que têm grandes verbas, gorduras. Para quê? Para grandes falcatruas, para grandes negociadas. Essa é a realidade. Então, está longe da gente eleger um estadista. O próprio presidente Lula, que é uma liderança política maravilhosa, uma liderança política que a gente tem que elogiar, a gente tem que criticar também na hora que ele cometer algum erro, mas ele não é um estadista. O Lula ele é populista, né? O Lula é populista, aprendeu a fazer política ainda no tempo dos sindicatos, que as empresas incorporavam muitos trabalhadores. Hoje, para Lula se projetar como líder sindical seria difícil, porque as empresas não têm mais aquele aglomerado de trabalhadores
que tem, como tinha na década de 70, 80, em consequência da robotização, em consequência da tecnologia. A mão de obra, vamos dizer assim, ela está mais distribuída, está mais diluída. Então, o movimento sindical, os movimentos sociais estão hoje mais difíceis. Mas isso não afugenta quando alguém que tem que ser um estadista, né? Ele pode, a gente tem que respeitar o Lula como um chefe de Estado. Por exemplo, ontem na ONU ele fez um discurso, né? Falou, parece que durante 16 ou 17 minutos, foi aplaudido, parece 2 ou 3 vezes, mas é um discurso, um faz de conta, cobrou lá os 100 bilhões que prometeram, os países ricos prometeram para financiar o projeto de manutenção da Amazônia, cobrou, disse que para acabar com a desigualdade do mundo, coisas normais, criticou as sanções econômicas a Cuba, que são impostas pelos Estados Unidos. Ele prometeu que quer o diálogo, né? Se referiu de forma direta ou indireta à guerra da Ucrânia, que ele no início de governo, né, se projetou como um dos grandes aliados, grandes líderes para negociar um acordo entre Ucrânia e Rússia, mas nesse discurso da ONU, talvez pelo esvaziamento da Assembleia, né, que está faltando lideranças como o próprio Putin, que não pode ir, porque se for vai preso, né? E também o líder da China. Então, essa Assembleia da ONU ela está meio enfraquecida. Não estou com isso tirando o mérito do presidente Lula. Não, ele fez o seu discurso, mas é um discurso que não é um discurso de liderança. É evidente que nós fomos melhores do que no tempo de Bolsonaro, porque era lamentável, né, o discurso de Bolsonaro, as mentiras que Bolsonaro contou lá, dizendo que tinha feito muito pelo Brasil, que o Brasil acabava, se livrava, né? Quem não lembra, né, que o Brasil estava correndo o risco de virar um socialismo, tudo uma mentira, né? Porque o Bolsonaro ele era mentiroso, dizer que o Brasil estava com comunismo, né? Como se comunismo nem existe mais no mundo, né? Nem socialismo. Então o Bolsonaro foi para lá mentir. E pelo menos o Lula não. O Lula, na avaliação dele, não mentiu, né? Ele simplesmente cobrou as coisas que já são cobradas, né? Então é muito interessante a gente entender que falta ao Brasil a liderança. Eu me preocupo muito porque a qualidade do político brasileiro é cada dia pior. Eu fico aqui lembrando, né, já em vários vídeos, né, até lembrando de Marco Maciel, lembrando de Tancredo Neves, de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães, porque a gente não vê mais safras de políticos novos, né? A gente vinha lá, Adhemar de Barros, mas você é de direita. Não é questão de ser de direita ou de esquerda, eram líderes que se popularizavam, que o povo, né, os elegia como os representantes. Hoje nós não temos mais, né? Os políticos eles são apagados. Você vê, Pernambuco tem acho que dois ministérios, né, no governo do presidente Lula, parece três ministérios, e eu não conheço o nome dos ministros. Faça seu apagamento como político. Eles vivem em Brasília, ficam em Recife, lá não sei onde eles se enfurnam, a mídia está pouco dando importância, porque a mídia hoje parece que acabou, a gente vê os jornais de Pernambuco falam muito pouco de política, a governadora Raquel Lira, cara, eu sou louco para ver notícia dela, eu leio o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, e não acho uma notícia impactante da governadora. Não é culpa, acho que não é culpa da governadora, mas é culpa da falta de impacto na política. E que, infelizmente, isso só leva o país para baixo. Porque a política que você goste ou não, a política é o único caminho que nos pode proporcionar uma saída dessa crise astronômica que nós estamos vivendo. Não estou falando do aspecto econômico. Do ponto de vista econômico, nós também não estamos nessa maravilha, não. Os índices estão, porque o Brasil vai crescer. Gente, 3% da economia brasileira, se nós crescermos 3% em 2023, não é para dar graças a Deus, não. É um crescimento pífio. A economia brasileira vem engatinhando há muitos anos. Nós não temos capacidade tecnológica, nossa produção ela é arcaica, nós só estamos exportando milho, feijão e soja, é monocultura, isso não é indústria. A gente tem que produzir bens, produzir serviços que realmente como se a gente não tem educação, como se a gente não investe em educação, né? Tudo isso é falta de liderança política.
O político não está mais interessado em fazer o bem ao país, ele está interessado em negociatas. Os partidos políticos brasileiros viraram empresas, os políticos vivem em Brasília brigando por cargos, brigando por ministério. Então esse populismo, esse dualismo Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, que não vai levar a lugar nenhum. O Brasil está dividido porque o Brasil não tem mais ideologia. Nós estamos, essa briga Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro, mas estão esquecendo o centro. Né? O centro deve ter 40%, 50% de eleitores do centro, que foi quem deu a vitória a Lula, né? Foi o centro. E Lula esqueceu, ele está governando pelo radicalismo do PT. O Lula, quando no primeiro discurso, ele disse que ia governar para os 213, 214 milhões de brasileiros. No entanto, ele está governando somente para uma ala do PT. Ele não está à frente ampla, democrática, que foi criada para elegermos o Lula abandonou, ele está governando lá para os seus amigos do Partido dos Trabalhadores. E quando ele precisa de negociação, ele faz esses acordos esdrúxulos que fez, por exemplo, com o Centrão, para levar o PP, né, entregar a Caixa Econômica Federal, mudou o ministro, tirou o ministro, tirou uma ministra do esporte, porque ela simplesmente não era filiada a partido. Não importa se ela é partido, se ela tem partido ou não. A Ana Moser é uma ex-atleta que ganhou medalha, uma pessoa que tem expertise, conhece a necessidade do esporte, mas o que ele fez? Ele teve que trocá-la. Não é que Lula quis trocar, ele foi obrigado, porque ele disse: você me dá um ministério tal, ou não quer, ou então não tem votação na Câmara. Isso é uma vergonha. Os deputados têm que cobrar para votar. O deputado tem a obrigação de votar os projetos que o governo manda, não é ficar comprando, vendendo-se, porque na verdade o que é que Lula faz? Lula, não é culpa de Lula, né, gente? Eu não estou aqui criticando Lula porque Lula comprou o Congresso. Ele tem que comprar, porque senão ele não vota nada. Esse Arthur Lira, ele senta em cima dos projetos, ou então fica aprovando aquelas pautas bombas, como que ficou esse termo conhecido na época do Eduardo Cunha. Então, o governo Lula, ele tem que entregar a Caixa Econômica Federal. Gente, eu nunca defendi a Caixa Econômica, mas é um absurdo como ele fez, né? Segundo estão informando, entrega a Caixa Econômica para ser administrada pelo Arthur Lira, pelo Centrão, pelo PP. E o pior de tudo, o presidente do partido disse que é independente, que não vai apoiar o Lula. Quer dizer, olha a complexidade que nós estamos vivendo. Né? Ele entrega uma Caixa Econômica que quase vale por 5 ministérios, desses que temos lá em Brasília, que tem ministério que serve para nada, só é nome, status de ministério, mas não tem verba. Agora, a Caixa Econômica tem recurso. Então, quem pega a diretoria da Caixa Econômica Federal vai ganhar muito dinheiro, vai movimentar muitos valores durante 4 anos, né? Ou 3 anos, né? 3 anos e alguns meses, porque nós já estamos no mês 9. E ainda vem o presidente do partido dizer: não, a gente não vai votar independência. Quer dizer, o Lula entrega uma Caixa Econômica Federal, o Banco do Povo, o Banco do Pobre, o banco que foi criado, né, para ajudar, para auxiliar as políticas sociais, entrega um partido para ter 41 votos no Congresso Nacional. Isso é falta de expertise, isso é falta de liderança, é falta de estadista, são políticos mercenários. O que nós temos hoje é isso, a política virou um negócio, virou um comércio. Isso só trará muitos prejuízos mesmo para o nosso país. Infelizmente, é isso. Ok, gente? Então, fazendo aqui um resumo, né? Meu objetivo nesse vídeo, qual foi? Foi apontar a fragilidade da política brasileira, a falta de líderes, a falta de estadista, aquele que realmente demonstra competência de ser um chefe de Estado, de ser um governador, de ser um prefeito, que infelizmente estamos longe de encontrarmos esse político. Está difícil. O presidente Lula não o coloco como estadista. O último estadista, na minha opinião, foi Juscelino Kubitschek, que realmente fez em 5 anos, vamos dizer assim, uma revolução no Brasil. Ele descentralizou o Brasil, saiu do eixo mar, né, Rio, né, levou para o centro-oeste, construiu Brasília, então realmente deu uma dimensão internacional ao Brasil. Agora, os outros presidentes, eles estão só, né, essa dicotomia entre olha, eu falando de Brizola, um grande político, entre Lula e Bolsonaro. Né? Um está precisando do outro. Né? Acho que Lula precisa do Bolsonaro para ganhar a eleição, e o Bolsonaro precisou do Lula para ganhar a eleição, porque o desastre de Bolsonaro
só ganhou, o fenômeno Bolsonaro ele só se concretizou porque o PT estava desarrumado, desarranjado, envolvido, né, em corrupção, a Lava Jato, mensalão, ninguém aguentava mais eu falar do PT. Aí vem o Bolsonaro com mentira, né, e compra o discurso dos evangélicos, que é o homofóbico, contra os homossexuais, né? Os evangélicos que não querem casamento do homossexual, não querem respeitar os homossexuais, e o Bolsonaro veio com esse discurso, né? De acabar de perseguir os homossexuais, né? De acabar com o casamento homoafetivo, enfim, esse discurso que o Bolsonaro tem. Quer dizer, comprou o discurso da igreja de parte dos evangélicos. Não estou falando de todos os evangélicos, não quero que os evangélicos fiquem com raiva de mim, que eu não quero comprar briga com eles. Mas, infelizmente, o Bolsonaro é um discurso falso. O Bolsonaro não é um homem ligado a Deus. Ele levou para a plataforma, para o palanque Jesus, mas não é essa. Quando ele diz contra os homossexuais, quando ele se diz contra o casamento gay, quando ele se diz contra o aborto, né? Eu acho que todo mundo é contra o aborto. Eu, pelo menos, sou contra o aborto. Agora, é preciso que haja uma política de Estado amparando esse povo, essa mulher que engravida e não tem condições, né, de criar seu filho. Porque isso é outro assunto, né? Então, o que está acontecendo? O Lula, né, só ganhou agora em 2022 pelo desastre que foi Jair Bolsonaro. Por sua vez, né, o Bolsonaro só ganhou porque ninguém aguentava mais a bagunça, né, a desorganização de corrupção, né, de lavagem de dinheiro que estava ocorrendo com o PT. Então, e o PT estava envolvido, né? Não adianta ver, porque a Lava Jato, você pode ser contra a Lava Jato, mas que ela apontou muitas irregularidades, apontou, e esses crimes não foram apurados devidamente, porque a Lava Jato chegou onde chegou, e espero, né, que um dia se apure, né, para que o Brasil realmente seja, como dizia um velho jornalista, o Brasil precisa de ser passado a limpo. Ok? Olha, muito obrigado, um abraço.